Paulista e a gente já vai para o nosso assunto cheio de informação. A gente vai falar do Abril Marrom. Vamos falar de glaucoma, de outras doenças oftalmológicas e a importância da prevenção. A gente preparou um VT de abertura. Abril Marrom é uma campanha de conscientização sobre a prevenção da cegueira e das doenças oculares. O objetivo é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para evitar a perda da visão. A saúde ocular é uma preocupação global significativa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada, das quais cerca de 39 milhões são cegas e 246 milhões possuem baixa visão. Em 2020, aproximadamente 76 milhões de pessoas no mundo foram afetadas pelo glaucoma e esse número está projetado para aumentar para 112 milhões até 2040 devido ao envelhecimento da população. A conscientização sobre a importância da saúde ocular e a adoção de medidas preventivas são essenciais para reduzir a prevalência de doenças que podem levar à cegueira. Por isso, a importância da conscientização. Então, a gente convidou mais uma vez ela que é oftalmologista, a doutora Renata Alves, com a gente. Bem-vinda. Prazer sempre recebê-la, viu, Prazer doutora? É meu poder estar aqui com você. Porque o assunto é um assunto sério, a gente destaca, mas a gente trata com leveza e eu acho que quando a informação chega de forma muito clara, a gente entende realmente e busca ajuda na hora certa. Então hoje o intuito da pauta é realmente ajudar muitas pessoas pelos números, né, que a gente acabou de acompanhar nesse VT, né? Com certeza, gente. Essa pauta é uma pauta muito importante, que às vezes a gente deixa passar desapercebida, justamente porque o glaucoma é uma doença silenciosa. E por que é tão importante a gente falar dela, Carol? Porque ela não tem volta, a gente não consegue recuperar quando o glaucoma atinge o nível de glaucoma avançado. Por isso a prevenção é tão importante. Às vezes a gente fala, prevenir é sempre mais importante do que remediar, isso é um clichê, mas a gente tem que lembrar que clichês são clichês por um motivo. Sem então dúvida. tem o seu sentido. Então né? é uma doença irreversível, no entanto, quando diagnosticada de forma precoce, a gente consegue evitar que ela evolua? Com certeza, a gente consegue tratar o glaucoma para mantê-lo no mesmo estágio, não deixar esse glaucoma evoluir. Vamos então, doutor, entender o que a gente, quando a gente fala de glaucoma, que doença é essa? E a gente tem alguns tipos diferentes também, né? Com certeza. Vamos falar de um apanhado geral, o que é o glaucoma. Esse daqui, ó, é a estrutura do olho da gente. Vocês estão conseguindo ver aqui? Os meninos vão mostrar pertinho. Essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás. Esse daqui é um espaço que a gente tem um líquido dentro do olho da gente. Esse líquido, ele tem que ser drenado de alguma forma. Então, de forma geral, o que é o glaucoma? É quando esse líquido aumenta em volume, ou por deficiência da drenagem, ou por aumento da produção. Isso lesiona o nervinho que está aqui no fundo do olho e faz com que o paciente vá perdendo campo de visão, até ele ficar num nível avançado de campo tubular. Por que às vezes isso é silencioso? Porque o paciente consegue enxergar o que está na frente dele. Mas se é um paciente que está dirigindo, ele não vê o retrovisor, ele não vê uma pessoa que está atravessando a rua do outro lado, ele começa a ter que lateralizar a cabeça. E às vezes é até desapercebido, a pessoa não percebe, quando percebe já está nesse nível. Aí a gente não consegue voltar atrás mais. Eu vou colocar já os sintomas então aqui na tela, né, como um alerta. Então é a perda do campo visual, uma visão borrada e o paciente pode apresentar dor de cabeça, forte dor nos olhos, isso é importante, né? Náusea e vômitos. Doutora, é importante dizer, nesse momento dos sintomas é que a gente já tem um grau um pouquinho avançado? Com certeza. Esse sintoma de dor de cabeça, de náusea, vômito é um sintoma de glaucoma agudo. O que quer dizer isso? Que a pressão aqui no interior dos olhos está muito alta. Por isso é que a gente tem esse sintoma manifesto. Mas quando o paciente tem esse sintoma, isso já desenvolveu de forma mais progressiva. Entendi. Na grande maioria das vezes ele é silencioso.
Por isso que é importante a prevenção na consulta oftalmológica de rotina. E doutora, como é que a gente avalia, então, os pacientes que têm uma predisposição ou que precisam estar mais alerta? A gente pode dizer isso, que tem pacientes ali que precisam ter uma atenção ainda maior? Pode, com certeza, Carol. Existem vários tipos de glaucoma, igual você mesma falou. O mais comum deles é um que a gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto. Esse tipo de glaucoma tem alguns fatores predisponentes. Por exemplo, a idade. Todo paciente depois dos 40 anos tem que fazer um exame de glaucoma com todo o check-up, que é o que a gente faz lá no SEMA, em todos os aparelhos e tudo mais. Pacientes que têm histórico familiar. Então, às vezes a gente vê falar que minha mãe tem glaucoma, por isso eu vim ao oftalmologista, o oftalmologista recomendou, eu tenho uma avó, um tio, enfim, coisa nesse sentido. E etnia. Os asiáticos têm essa maior tendência ao glaucoma. Também. Outro fator importante, paciente que tem grau de hipermetropia muito alto, eles têm um olhinho muito pequenininho, essa estrutura aqui de líquido é menor. Então, o líquido tende a acumular de forma mais aguda. Esse paciente também é um paciente que a gente tem que acompanhar mais de perto. Quando a gente fala de outras doenças, até metabólicas, porque tem uma questão dessa pressão interna dos olhos e que tem relação, às vezes, com ganho de peso, com questões metabólicas, até com diabetes, doutora? Não necessariamente. O diabetes pode levar à cegueira, que também é importante a gente conscientizar aqui no Abril Marrom, por conta da retinopatia diabética, que é uma vasculopatia que desenvolve aqui na parte posterior dos olhos. Que é importante nessa relação com as causas metabólicas, porque do mesmo jeito que essa doença nos vasos se desenvolve no fundo do olho, ela também desenvolve no cérebro e dá um AVC, ela desenvolve no coração e dá um infarto. Então, esse paciente é um paciente que tem uma síndrome metabólica, a gente costuma falar, né? Agora, a hipertensão do glaucoma não necessariamente tem a ver com causas metabólicas. Por exemplo, às vezes tem paciente, eu tenho hipertensão no corpo, trato hipertensão arterial. Posso ter pressão alta nos olhos? Pode, mas são fatores diferentes. Uma coisa é independente da outra. Agora, a gente fala muitas vezes dos casos com o passar do tempo, com o envelhecimento, mas jovens também podem ter. E tem uma questão também do infantil, né? Com certeza. O glaucoma fase. congênito. O glaucoma congênito é uma causa muito grave, que graças a Deus é uma minoria dos casos, mas é um paciente que os sintomas são muito manifestos. Então, é aquele nenenzinho que nasce, que às vezes com aquele olho branco que a gente fala. Um nenenzinho que tem muita fotofobia, que os pais falam, doutora, eu não consigo ficar no sol com o meu bebê, lacrimeja muito. Então, é um paciente que o diagnóstico tende a ser mais precoce, mas a gravidade é maior porque os sintomas são muito manifestos. Mas existe um glaucoma, por exemplo, infanto-juvenil, que desenvolve ali em torno de 7 a 10 anos. Esse paciente, às vezes, os sintomas iniciais são muito leves. Por isso, a importância da consulta de rotina. Porque, às vezes, os pais falam, meu filho não tem nada, não vou levar o oftalmologista porque não precisa. Precisa, com certeza. E, às vezes, são situações que até escapam de um pediatra. De um pediatra, por exemplo, porque certeza. Se ele não vai ter nenhuma dificuldade da visão nesse começo, ele não tem como relatar, né, doutora? Então, é importante a gente falar e sinalizar também os pais. Com certeza. As crianças, gente, muito importante nesse sentido da prevenção. Porque as crianças, elas não sabem relatar. Às vezes, uma criança tem uma visão baixa que ela acostumou com aquilo desde que ela nasceu. Então, para ela, aquilo é referência do que é bom. Por isso, a importância da gente levar, porque isso influencia o desenvolvimento escolar, né, o desenvolvimento enquanto criança mesmo, o risco de queda, tudo isso. Crianças podem ter catarata também, que é uma causa de cegueira, porém tratável. Essa é uma outra questão que é importante a gente levar. As crianças também podem ter. Pode, catarata congênita. Doutora, mas agora vamos entender um pouquinho quais são esses exames, esse check-up, porque tem algumas coisas que a gente comenta que, para a gente ter o diagnóstico, são exames até que a gente acha até mais difíceis, exames que a gente fala, puxa vida, vou ter que fazer aquele exame. Mas quando a gente fala da questão oftalmológica, é simples, né? Com então, certeza. Vamos falar um pouquinho, né, desses exames e desse diagnóstico. Vamos, com certeza. Gente, o que são os exames básicos? Procurar o oftalmologista, a gente faz a consulta de rotina, vê a acuidade visual. Primeira coisa, que é o primeiro sintoma de que esse paciente não está tendo uma acuidade visual acometida. Medir a pressão dos olhos. A gente usa um aparelhinho que encosta bem aqui nessa parte de como se fosse o vidrinho de relógio do olho. E afere a pressão arterial desses pacientes. Só a pressão é suficiente? Não, porque às vezes, naquela hora da consulta, a pressão está normal, mas pode ser que ela suba em horas que a gente não está vendo. Então, a gente documenta o nervinho aqui no fundo do olho, que é um sinal que, se essa pressão estiver subindo em horas que a gente não está vendo, vai ter uma lesão nesse nervinho. E o campo visual, que
porque às vezes os pacientes vão entender, quem já fez. É um exame que você fica numa salinha escura apertando os pontinhos. Sim. É um exame que parece um videogame. É um pouquinho mais difícil de fazer. Tem uma coisa que a gente chama de efeito aprendizado. O paciente vai aprendendo a fazer o exame, mas é importante para a gente detectar essa perda de campo periférico dos pacientes. Perfeito. E aí o diagnóstico claro, né, e preciso, certo? Isso, a gente monta o quebra-cabeça com todos os exames e aí vai acompanhando esses pacientes fazendo o diagnóstico. Doutora, tem perguntinha pra você, vamos ver já quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Maísa, um beijo. Glaucoma tem cirurgia? Vamos falar um pouquinho de tratamento, então? Vamos, com certeza, Carol. Glaucoma tem cirurgia, mas não necessariamente todos os tipos de glaucoma precisam de cirurgia. Vou dar um exemplo básico. O paciente que tem o olhinho pequeno, que a gente falou, que tem menos espaço para esse líquidozinho aqui. Existe um laser que a gente faz para poder aumentar esse ralinho do olho e esse líquido escoar mais fácil. Tá. Então é um procedimento cirúrgico. Existe o procedimento cirúrgico de colocar uma válvula também para esse líquido drenar a mais. Mas o diagnóstico, se é feito de forma inicial, o tratamento, na grande maioria das vezes, é com colírio. Então, até mais simples que uma cirurgia. É um colírio de uso contínuo. Igual o paciente usa remédio de uso contínuo, existe esse colírio de uso contínuo que a gente trata o paciente para poder ou diminuir a produção do líquido ou aumentar o escoamento e não deixar essa pressão lesionar o nervo do olho. E não evoluir, então, a doença, evoluir a como doença. você colocou. Doutora, para a gente encerrar, você citou colírio, e é tão importante que a gente coloque aqui a questão do uso dos colírios, porque acredito eu que uma das causas também que leva ao glaucoma e outros problemas oftalmológicos seja o uso indiscriminado de corticoides. Por favor, doutora, fale sobre isso. Com certeza, Carol, que bom que você tocou nesse tópico. O uso indiscriminado de corticoide, que às vezes a gente tende a usar para alguma doença crônica, uma inflamaçãozinha, o olho ficou vermelho, tem um colírio de corticoide ali, isso pode gerar problemas graves na visão. Por exemplo, o glaucoma e a catarata, inclusive. Então, isso é uma coisa que o olho ficou vermelho, teve qualquer sintoma, tem que procurar o oftalmologista. Porque às vezes o corticoide, ele trata de forma imediata, mas a consequência dele é muito grave. Então, precisa claro, como tudo, né? Ter ali o acompanhamento e ter tudo de forma muito certinha, porque às vezes sobrou ali, aí, sobrou, deu certo aquela vez, vou usar sozinho. Esse que é o grande problema. Exato, ou meu tio, meu irmão, meu avô usou, tem aqui em casa, eu vou usar. Porque dá um conforto e a pessoa acha que isso já é o tratamento. Então, gente, muito cuidado. Mas vou agradecer mais uma vez, oftalmologista, a doutora Renata Alves, tá sempre com a gente, com essa aula, então que fique aí esse recado. Atenção, vamos cuidar da saúde ocular, né? Vamos cuidar, Carol, porque realmente é importante. Eu vou deixar o contato para vocês da doutora, @SemaHospital, lá no Instagram, @SemaHospital, vocês encontram o trabalho dela. Obrigada mais uma vez.